Teatro Oficina do Perdiz, um espaço de resistência. Oficina Mecânica, fundada pelo paulista José Perdiz em 1969, inicia sua história quando o proprietário começa a ceder o espaço para ensaios de grupos de teatro locais. Em 1989, a oficina é transformada em espaço cultural, quando o diretor de teatro Mangueira Diniz resolve utilizá-la para a peça Esperando Godot, de Samuel Beckett. Para a montagem, Perdiz constrói uma estrutura cênica improvisada, com arquibancadas e camarins. Durante o dia, a oficina funcionava normalmente, e à noite, o local recebia apresentações de peças de teatro e shows musicais. Em 1991, Mangueira Diniz encena o espetáculo Bela Tchau, de Luiz Alberto Abreu. O espetáculo, eleito o melhor da temporada pela Associação dos Produtores de Artes Cênicas, ficou em cartaz por um ano e edificou a Oficina do Perdiz como espaço teatral. A partir daí, a Oficina Mecânica de José Perdiz foi batizada como um templo teatral. Em 2002, o teatro é ameaçado de fechar por ser construído em espaço ilegal. O ato reúne artistas locais que se mobilizam para impedir que isso aconteça. No mesmo ano, o cineasta Marcelo Dias produz o curta-metragem Oficina Perdiz. O filme ganha o troféu Câmara Legislativa do Distrito Federal. Em 2010, o cineasta Pio Gomes estreia o filme Zés, documentário que conta a trajetória de duas oficinas, a de Zé Celso Martins Corrêa, em São Paulo, e a de Zé Perdiz. O filme ganhou o prêmio de melhor documentário no Festival de Brasília no mesmo ano. Desde sua criação, o Teatro Oficina Perdiz se caracteriza como um espaço alternativo de arte e é visto pela comunidade do Distrito Federal como um polo de incentivo à cultura, exercendo forte influência à movimentação cênica e artística da cidade. A vontade de José Perdiz em manter o espaço no qual artistas pudessem criar e se apresentar sem custos o caracteriza como patrimônio material da cultura do Distrito Federal. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Eu queria saber o seu nome, como você entrou aqui no Teatro Oficina Perdiz, qual a sua função? Então, eu sou Emanuel Queiroz, atualmente eu sou o gestor do Teatro Oficina Perdiz e eu entrei através de uma licitação. Foi feita uma licitação pela proprietária do espaço e a minha produtora, que eu sou da Lira Produções, sou sócio da Nayara Lira, a gente entrou e foi selecionado pelo projeto que a gente passou. Perfeito. Você é gestor cultural? Gestor cultural do espaço, que acaba que não é só um gestor, sou o gestor, o coordenador técnico, propriamente o apoio da limpeza, o porteiro, tudo. Além disso, iluminador? Sim. Certo. Qual é a programação atual do espaço Teatro Oficina Perdiz? Então, a gente ainda está naquele processo de gestação, né? Porque o que acontece? A gente, em fevereiro, recebeu o teatro, começou um processo de manutenção e eu diria que hoje a gente já está bem apto a receber o público e os artistas de uma forma mais confortável do que a gente encontrou o teatro. Então hoje a gente tem uma galeria, a gente fez um espaço de convivência, que pode ser também um espaço para um coffee break, um espaço para uma vernissage. E a programação ela está entre os projetos da Lira Produção, como Fast Lira, como Ruth, e projetos que pedem pauta. E está naquele processo embrionário, as pessoas estarem conhecendo o espaço, entendendo que houve um investimento, tanto material e intelectual, no espaço, que agora é confortável você trazer o seu espetáculo. Quais são as áreas de linguagem que o Teatro Oficina Perdiz recebe tranquilamente? Então, a gente consegue agregar as múltiplas linguagens de teatro, dança, música, a gente teve até um ciclo de palestras. Então, assim, a gente é bem plural. Tanto que assim, a gente tem uma galeria, a meta é que a gente tenha 4 exposições por ano. Como eu falei, a gente tem esse espaço de convivência, onde a gente teve uma oficina para as sacheiras, que elas ensinaram a fazer o seu próprio lambe-lambe. No mesmo lugar foi onde foi a abertura da galeria, foi uma mensagem, a gente fez como se fosse um coquetel, um DJ e tudo. E lá no teatro, porque a gente tem a galeria, o espaço, o teatro e um espaço de produção em cima também. Então a gente agrega todas as pluralidades artísticas. Até assim, a gente estava com um projeto de trazer um cineclube, que nas palestras a gente coloca a projeção, conseguiu fazer de uma forma que fica adequada. A nossa única questão é que estruturalmente a gente é um teatro de bolso. São 45 lugares, que podem chegar até 60, dependendo de como se você colocar lá na plateia, diminuir o espaço de interpretação, e é um palco pequeno. Então, assim, a dificuldade não é as linguagens, o espetáculo cabe. Então, para um monólogo, para até 3 músicos. A gente teve esse final de semana passado agora, o Edson Bezerra, que trouxe o espetáculo dele solo. Então ele consegue fazer o espetáculo porque ele está sozinho em cena. 2 bailarinos, talvez aconteça. 3, talvez. 4, já começa a faltar um pouco de espaço. Entendi. Porque a gente é um teatro de bolso, então a gente tem uma limitação física. O Teatro Oficina Perdiz tem estrutura para receber artes visuais, música, dança, Sim. teatro e as Cinema, diversas formas de tudo. linguagem. E até Com limitação pelo espaço. pelo espaço, não da linguagem. Em questão de tamanho. Sim. Proporção. Entendido. Qual o fluxo necessário para a submissão de projetos para o Teatro Oficina Perdiz? Então, a gente não é um teatro fomentado pelo governo. Quem paga as contas do Perdiz é eu e a Nayara, que é minha sócia, do nosso próprio bolso. E ele ainda está no processo que eu falo que está em gestação, que a gente está começando, ainda não chegaram os espetáculos pagando pauta. Então a gente criou uma forma que ele fique democrático.
Se você tiver fomento público, a gente tem uma tabela que a gente cobra por diária. Como ele é um teatro de bolso, que só tem 45 lugares, a gente no momento que você paga a diária, você pode fazer 12 espetáculos, pode fazer 3 espetáculos. A gente não se importa com essa questão, porque assim, facilitar também para a pessoa vir. E ele está numa estrutura em que você não precisa mudar a iluminação, não precisa mudar som. Isso se você for fomentado. Agora, você como artista independente, a gente vai sentar, vai entender a sua realidade e vai tentar se adequar, porque a gente quer receber também um artista que está começando, o artista que é independente, não tem fomento e quer divulgar a arte dele, quer fazer, por exemplo, o lançamento de um livro, lançamento de um CD. Então a gente está aberto para ver essa proposta e a gente também está aberto para público espontâneo, em que a gente faz 70% para o artista, 30% para casa. Mas é isso, a nossa regra é: se você tem fomento, você vai pagar a tabela. Você não tem fomento, a gente vai dar um jeito de poder adequar o espaço a você. E como eu consigo contatar a gestão para negociações futuras? Então, atualmente a gente ainda não está com a comunicação ainda funcionando total. Então a gente está só usando da própria produtora o @festlira, FESTLIRA, Festlira, e lá tem todos os números de comunicação com a gente. Certíssimo. Muito obrigada, Manu, pela atenção. Valeu mesmo, viu? Aguardo vocês e... É isso, tamo junto. O espaço é lindo. Obrigada.